Ó, tô com a camiseta do grupo de crianças. Legal, né? Amado, eu estava conversando com dois irmãos ontem no culto, e com o Lalo e com o pastor José Carlos. E nós estávamos falando sobre a fé, né? E eu entrei na conversa de início e falei sobre que o crente ainda não descobriu o poder que tem da fé, da oração e da fé. Que nós somos uma coluna tão completa, uma coluna da glória de Deus, que através da nossa oração tem um poder muito grande sobre a oração, né? E aí, o crente, quando descobrir o poder que tem em declarar uma boa palavra, né? E isso vai trazer para ele algo de sobrenatural. Mas o incrível que quando nós estávamos falando sobre o poder da oração, o poder que o crente tem, e ele não sabe desfrutar disso, o Lalo falou algo muito interessante. Se Pedro, que andou sobre as águas, olha só, foi chamado por Jesus de homem de pequena fé, né? Homem, né? Ele falou assim, homem de pequena fé, mas ele andou sobre as águas. Olha, se a fé de Pedro para andar sobre as águas foi pequena, eu cheguei a comentar com o pastor José Carlos que Elias não tinha uma palavra revelada, não andava como Jesus, né? Ele só conhecia porque era um profeta, ouvia a voz de Deus, fez o sol parar. Agora, o interessante, ele não fez o sol parar, ele fez parar o sistema solar. Para o sol parar, tive que parar o sistema solar. E mesmo assim, a fé dele foi parar o sistema. E não tinha. Incrível você ver como nós estamos numa geração onde o Espírito Santo está dentro da gente, anda com a gente, está sobre nós. Nós somos uma palavra revelada. Nós temos um poder sobre a nossa vida e a gente não usufrui. Pedro usufruiu andando com Jesus por uma palavra, porque ele viu Jesus andando sobre as águas. E ele falou assim, se for você mesmo, né? Fale uma palavra que eu vou até aí. Então vem, Pedro. Então, a fé de Pedro foi andar sobre as águas. Mesmo assim, homem de pequena fé. E justamente Elias, que nem conheceu Jesus na época, fez o sistema solar parar, o sol parar. Então, foi algo muito ali sobrenatural na conversa ali antes do culto. Agora, eu fico imaginando, se uma pessoa dessa, na antiga aliança, fez um sistema parar, na nova aliança, antes realmente a nova, eu acredito que é a nova aliança, né? Andou sobre as águas. Você vê, né, antiga, nova, e nós que estamos numa geração, num poder dentro da gente. A palavra diz que Deus tem sobre a palma, né, o universo, o planeta, tudo sobre o controle. O que nós temos dentro? E a gente não usufrui. Então eu fico imaginando, sabe, quando um crente mesmo declarar, pela fé foi dado ela para... Eu fico imaginando o poder que nós temos. Então, assim, em comunhão, a gente entrar, pegar os fervorosos e orar e fazer... Porque não é possível. Você está entendendo o que eu estou querendo expor? Nós temos um poder e a gente não sabe usufruir. Não, isso é verdade, mas existem coisas, por causa do mundo que a gente vive. Eu vou dar o exemplo como é que ele chama? Aquele missionário que trabalha muito com cura lá, que é da Verba, aquele magrinho. Esqueci o nome dele. Já veio pregar no nosso Jânio? Não. Jânio César. Jânio César. O Jânio César falou assim,
o ambiente ele deixa a questão de fé desfavorável e muitas vezes ela no segundo plano. Por quê? Ele falou assim, quando ele faz as cruzadas de evangelismo na África, onde ele está num país que praticamente não tem sistema médico, não tem hospital, o pessoal não tem acesso a nada. Ele falou assim que as curas acontecem demais. Porque Entendi. a pessoa só tem essa alternativa. Então ela vai buscar lá no fundo dela a fé e é curada. E ele falou assim que ele fez cruzadas evangelísticas na Europa e o Senhor dava a palavra de conhecimento para ele com pessoas doentes. Ele falava para a pessoa e não havia cura. Por quê? Porque a pessoa saía, no dia seguinte ela tinha que ir ao médico, tinha exame marcado, e ela acreditava mais no médico, no exame marcado, vou olhar, ela ficava e não movimentava a fé. Entendi. Então, a fé, ela também, é claro que não é só isso, né? Jesus não precisava ter, ele mesmo não tinha necessidade. Uhum. Mas a necessidade do povo é que fazia a fé se movimentar. Aí você fala, mas você que tem que ter fé? Não, teve aqueles 4 que levaram o amigo na casa de Jesus lá por cima do telhado e ele fala, eu vi a fé dos seus amigos. A fé Levanta e anda, desce curado. no telhado. Interessante isso. Muitos se aproximaram dele e não foram curados, porque não tiveram fé. Entrou a dúvida no coração, mas é isso mesmo, ela é um poder sobrenatural disponível para nós e muitas vezes a gente negligencia essa fé. Né? Uhum. Achei muito interessante isso aí. Eu comentei até com eles, falei assim, nossa, se a gente pudesse fazer uma reunião em live até em 4 pessoas que têm esse entendimento, né? Pegar pessoas ali da igreja e a gente poder conversar sobre isso. Isso vai deslanchar, nossa, isso vai ser muito bom. E eu creio que muitas pessoas precisam conhecer, precisam saber que tem algo, sabe? Que a gente pode explicar, ou então ensinar que tem um poder, né? Não, e muitas vezes o Senhor prova a nossa fé. Sim. Quer ver o versículo que fala isso, né? Deixa eu ver. Não, eu não vou nem mostrar um versículo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, é um caso que acontece na Bíblia. E mostra exatamente isso. A pessoa age pela fé e não acontece. Aí ela fala, e aí, Senhor? Aí depois, logo em seguida, peraí. Eu sou muito ruim de guarda-nome. Quem que era mesmo o profeta que substituiu Elias? Eliseu? Hã? Eliseu? Eliseu, né? Isso. Não Então, eu não vou nem procurar aqui na Bíblia. Eu estava tentando lembrar o nome dele, Eliseu. Bom, quando... Foi Eliseu? Elias e Eliseu, né? Não é? Eliezer. Que Eliseu? Não é o negócio da capa. É o negócio da capa que eu vou falar. Negócio da capa. Eliezer, isso mesmo. Que Eliezer? Né? Queria a unção de Eliezer. Pegou a capa. Você vê como a unção, ela não desfaz. Ela está na roupa da pessoa. Né? Isso prova quando Jesus Cristo tiraram o corpo de Cristo daquela cruz, queriam pegar as roupas dele e cortar em 4, né? Que a unção de Cristo estava na roupa, né? Como nos lenços de Paulo, né?
que ele não chegava, não podia chegar. Ele enviava lenços com a unção de cura, né? Então não achava que era lenços, né? Os lenços curavam. Não, era a unção, né? Uma forma de enviar, né? Você vê como a oração tem poder, né? Você lança palavras de poder sobre algo. Deixa eu ver isso aqui, ó. Eliseu? Eliseu, tá louco? Que Eliseu. Ó. Era isso. Eliseu sucede Elias. Tá? 2 Reis 2. Fala assim. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não ouviu mais. Pegou então suas vestes e as rasgou em 2 partes. Tomou a capa de Elias que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Eliseu já tinha visto Elias abrir as águas do Rio Jordão. E ele tinha acabado de receber uma porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Uhum. Ó, então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, ó Deus de Elias? Porque ele toca na água e a água não abre. E aí? Está provando a fé dele? Aí ele olha e fala, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí, ó, quando feriu as águas, essas se dividiram de uma outra banda e Eliseu passou. Mas antes, olha lá, vou ler de novo, ó, 14, hein? 2 Reis 2,14. Então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, ó Deus de Elias? Por que ele falou isso? Porque as águas não abriram. Aí depois ele fere as águas de novo. Quando feriu as águas, essas se dividiram de uma outra banda. E Eliseu passou. Outro fato interessante também que eu até escutei, foi num dos cultos que o pastor Francisco comentou, sobre a vara de Arão. Na verdade, quando a vara que florescia, eu não sabia disso, hein? A vara que florescia ia ser aquela que teria a graça do Senhor, o poder, né? E o varão de Arão, né? A vara de Arão é o que floresceu, foi justamente quando Deus, quando Moisés levou o povo para atravessar o mar, e Deus falou, pega a vara de Arão, né, para poder estender. Então a graça, eu não sabia disso também, a graça, o poder de Deus estava sobre a vara de Arão. Engraçado isso, né? E quando ele levantou a vara, né, o cajado, e o mar se abriu. Então, tem certas coisas que a palavra diz sobre o poder de Deus em manifesto, em movimentos, em coisas, em roupas, e isso tudo dentro de nós. Então, a gente já não precisa da vara, né? Né? Abre o mar, né? Mas a gente precisa só ter uma posição de fé, poder, né? Mas a gente tem que lembrar também uma coisa, sabe? A fé não é uma brincadeira que você sai, vamos dizer assim, né? Não. Agora a fé está comigo, eu vou parar o sol a hora que eu quiser. Não, não é isso. Não, tem tudo um propósito. Não, então agora eu vou falar para aquele monte e vou jogá-lo no mar. E aí vou trazer ele de volta e vou jogar de volta. Não, não é isso. Precisa ter um propósito certo. Sim. Né? Se brinca com essas coisas, não. Não.
Até porque eu tive já oração de cura por mim mesmo, que eu fui curado, e outras vezes não. Como é que é isso? Não sei. Também não sei. Nem tudo a Bíblia diz e explica para a gente. A gente precisa ter um outro entendimento. É o que eu entendo. Eu conheci um casal que a esposa ia passar por uma cirurgia, ia retirar o útero, e para a mulher aquilo, ela estava muito triste. E eles entraram num propósito de oração, né? Uhum. Sobre o problema e creram. E aí, antes da cirurgia, pediram para o médico fazer mais um exame. E fizeram aquele exame, o médico falou, nossa, que incrível, você não vai precisar operar. E aí eles ficaram felizes, né? Puxa, foi curada pela fé. Mas passou-se alguns anos, surgiu outro problema. E o marido, cheio de fé, chegou para ele e falou, vamos repetir o que nós fizemos. E aí eles oraram, e aí pediram para o médico fazer o exame, e o exame veio o que tinha que fazer, e ela foi para a cirurgia e tirou o útero. E aí ela percebeu que ele estava triste, né? Ele falou, o que está acontecendo, né? Tal, você acha que eu não estou bem? Eu estou bem, né? Tal. Ele falou, não, eu não estou entendendo, porque da outra vez a gente orou, a gente clamou junto e você foi curada. Aí dessa vez a gente orou e clamou junto e você não foi curada. Eu não estou entendendo nada, né? O que aconteceu com a minha fé, com a nossa fé? Aí ela virou para ele e falou assim, eu tenho que te confessar uma coisa, outras coisas me perturbavam. Para mim já seria indiferente tirar o útero ou não. Enquanto você orava e eu falava amém aqui, mas a minha mente estava pensando em outras coisas. Então eu nunca me uni em fé com você nessas orações. Eu fui negligente na fé. Uhum. Por isso que eu não fui curado. Então é a postura, né? Postura. Isso mesmo. Cada um. A Bíblia ela é bem focada nessas coisas. Eu gosto muito de falar sobre o poder que nós temos, o poder do Espírito Santo, né? E eu sou apaixonado por esse tipo de estudo, né? Mas é interessante essas coisas. E a gente podia voltar a conversar mais vezes, né? Eu acho muito legal a gente falar sobre a palavra. Eu acredito que, pelo que nós estudamos, pelo que nós praticamos, até propriamente o Rema, você fez a escola de ministros, né? Então, eu acho que muita gente que precisa descobrir essas coisas. A gente precisa... Eu tô lendo um livro que fala sobre um evangelista, um missionário, e ele está caminhando, né, no livro, no momento, ele está caminhando pelos países que são fechados para a pregação do evangelho, né? Então ele andou pelos países comunistas, pela China. E por que ele foi? Porque ele passou alguns anos na África com o intuito de pregar a palavra e abrir igreja e começar um trabalho, e ele mais virou um líder humanitário que levava alimento, remédio e saúde num país em guerra, e não conseguiu praticamente fazer trabalho nenhum. Não conseguiu pregar para ninguém, até porque era um país muçulmano, e 4 pessoas que eram do país e que eram cristãos acabaram sendo até mortos, tal. Então, quer dizer, o trabalho foi ótimo, foi bonito, mas ninguém se converteu, não abriu igreja, não, nada. E aí ele voltou, né, para o país dele, triste e tal, e aí ele falou assim, eu vou fazer uma peregrinação por países onde é proibido pregar o evangelho. Poxa. E conhecer as pessoas e saber como elas fazem, o que elas têm, que elas suportam.
e permanecem. Sabia. E aí ele conta algumas histórias de pastores que, quando o comunismo começou na Rússia, foram presos, ficaram presos anos, simplesmente porque pregavam o evangelho. Gente que ficou preso 17 anos, 10 anos. E ele chegou à conclusão que tudo que eles fizeram, tudo que eles passam, é por fé. Por fé. Ele suportou 17 anos por fé. 17 anos preso por fé. O que ficou 10 anos preso, um dia ele estava na prisão, os soldados levaram ele para o pátio da prisão e falaram para ele assim, mandaram decretar a sua morte. Mas você tem uma condição para poder se livrar dessa morte. E aí falaram para ele, você tem que negar Jesus. E ele falou, eu não nego. Não nego. Eu morro, mas não nego Jesus. Não nego Jesus. Você acha que ele falou aquilo por força própria? Não. A graça que estava sobre ele foi por fé. É mesmo. Só que a morte dele não estava decretada. Aqueles homens estavam ali tirando ele da cadeia para soltá-lo. Uhum. O papel que eles tinham na mão era para soltá-lo. Mas aí Satanás é tão ardiloso, né, que inflamou o coração daqueles homens contra ele para fazer um último teste. E aí ele falou, não nego meu Jesus. Aí eles não tinham o que fazer, porque eles não podiam matar, porque eles tinham um papel na mão dizendo que era para soltar. E aí ele não entendeu nada, porque pegaram ele, levaram até o portão e soltaram ele. E ele ficou solto. Foi solto. Então, quer dizer, eles suportam tudo por fé. Então é a fé. É a fé. É uma coisa tão interessante que na China acontece assim. Por exemplo, a pessoa se converteu e está seguindo em frente e é um pastor. Já está ali como um líder, como um pastor. Mas se ele ainda não foi preso, eles desconfiam dessa pessoa. Porque ele pode estar ali colocado como um infiltrado. E, na verdade, o que acontece dentro da cadeia? Tem tanto pastor preso que se torna um local de estudo bíblico, de comunhão. A cadeia se torna um seminário. E, normalmente, o pastor, quando ele é preso a primeira vez, ele fica 3 anos preso, é normal, é a regra. Fica 3 anos preso, depois é solto. Então, quando eles vão presos, eles falam, estamos indo para o seminário. Olha! Porque ali eles vão ter à disposição o dia inteirinho para estudar a palavra do Senhor e para buscar o Senhor e eles vão encontrar homens experimentados na palavra e ali eles vão passar 3 anos praticamente estudando. Então eles falam, ser preso por estar pregando o evangelho não é punição, é graça, porque ali nós vamos crescer. Olha! Quanto mais, olha que coisa Demais isso! Demais, mas fosse mais olhando dos olhos normais, a gente fala aqui que absurdo. Mas então eles falam assim, eles valorizam aquele pastor que já foi preso. Olha! Não que eles não valorizam ele, mas ele vai ficar realmente colocado numa posição melhor se ele já passou pela prisão. Aí os caras têm certeza de que ele não é um infiltrado para tentar descobrir alguém e tal. Que coisa, hein? Interessante, né? Não, e isso assim, a gente lê essas coisas, tudo mexe com a gente, né? Porque a gente tem a liberdade total e muitas vezes a gente joga ela fora, né? Liberdade total e não faz nada. Não faz nada. Estou falando daqueles que não fazem, né? Tem uns que fazem muito até, né? Se doam demais pelo evangelho. Teve um que foi preso durante 10 anos. Nos primeiros 9 meses, o carcereiro que cuidava dele
Quando trazia as 2 torradas para ele tomar o café da manhã, ele passava fezes na torrada para ele comer. Fez isso durante 9 meses. Aí, quando esse carcereiro saiu, isso daí acabou. E esse pastor ficou 10 anos preso. Depois ele saiu, ele voltou para a família dele e tudo. E um dia uma senhora falou para ele assim, você é pastor, né? Falou, sou. Você não quer vir orar pelo meu filho? Ele está muito doente. Quem sabe o senhor dando uma palavra, eu sou crente, quem sabe ali ele se converte e tal. E ele foi orar. Quando ele chegou diante daquele homem doente, sabe quem era? Era o carcereiro que levava para ele o pão com fezes. E ele falou, e ali eu tive que realmente ser cristão. Tive que perdoar aquele homem, orar por ele e sair feliz dali. Meu amado. É isso aí. Isso é o que nós vivemos quando praticamos. Não é? E tudo é por fé. Tudo por fé. Tudo por fé. Tudo por fé. Às vezes a gente fica achando que a fé, né? Ai, a fé. Ai, vou orar meu cotovelo, né? Vai sair a dor do cotovelo. Ai, eu vou orar. Ai, minha cabeça. Ai, Senhor, em nome de Jesus, tira essa dor de cabeça. Ai, cadê o dinheiro para pagar essa conta? Olha, chegou. Não, por fé. Nossa, fui lá no banco, a conta estava paga. Não, a gente precisa agir como cristão por fé. As demais coisas são acrescentadas quando agimos por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um outro caso que a esposa de um desses pastores foi, junto com os filhos, enviada lá para o Sibéria, onde tem frio pra caramba lá, né? E chegou a informação para a igreja de que tinha família de um pastor que estava morando numa barraca no meio do nada, no frio, e que no dia seguinte eles não iam ter mais o que comer. E o Senhor falou com um irmão dessa igreja e falou, junta tudo que você conseguir de comida e dinheiro e leva para aquela mulher. Quando? Falou, agora. Falou, Senhor, já é tarde da noite, está escuro e o frio agora. Eu vou encher o animal, não lembro se era burro ou cavalo, né, de provimento e vou levar até lá. É muito longe, alguns quilômetros. Eu não sei se a gente vai chegar lá com vida, porque o frio está demais. Está abaixo de 0. O Senhor falou assim, eu estou mandando você ir. Senhor, mas como que eu vou fazer depois para voltar? Ele falou assim, eu não estou falando na volta, eu estou falando na ida. Primeiro na ida, princípio. Se preocupe com a ida. A volta é outra história. Olha. O que você precisa entender é que você precisa ir. Se você vai voltar, não importa se você vai voltar. Importa que você tem que ir. Agora, você vai por fé. Vai por fé. Aí ele conseguiu ali na comunidade juntar o máximo de alimento, colocou em cima do animal e foi embora. Foi. E depois ele fala, e o que aconteceu? Ele falou assim, e voltei lá várias vezes. Quer dizer, ele voltou. Ele foi, ele voltou e foi várias vezes levar alimento. Porque enquanto o marido dela estava preso, a comunidade que sustentou ela e os filhos. E às vezes é assim, às vezes o Senhor fala alguma coisa para a gente e a gente já, né, Senhor, mas como é que vai ser? Vai ter lugar para dormir? Ele falou, cara, não interessa se vai ter lugar para dormir, para comer, vá. Vá. Isso mesmo. Pessoal, para a gente terminar essa... Já que foi uma live, né? Vamos terminar. Eu vou falar um versículo que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está aqui conversando, e você também, se você tiver um versículo, e aí a gente encerra, tá bom? Com esse versículo. Eu estava vendo aqui... Espera aí, deixa eu
Não me ocorre nada assim na cabeça. Então, eu vou falar do meu, ó. Em Efésios 4, não precisa abrir se quiser. Em Efésios 4, 15, aqui fala assim, tô lendo aqui, ó, né? Antes, vírgula. Então, aqui eu acredito que ele está falando de qualquer outra coisa. Antes, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vou ficar só nesse versículo. Eu sei que nós temos que ler outros versículos, né? Tanto antes e o depois. Mas quem quiser, segue, né? Em Efésios 4, estou lendo o 15. Se alguém quiser ler o 14 e depois o 16, vai ver o que eu vou dizer agora. No 15 diz, novamente eu vou ler. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu aprendi no Rema que Cristo, ele é o poder de Deus, é a unção. Então, aqui, quando diz antes, vírgula, seguindo a verdade em amor. Isso que nós conversamos hoje foi exatamente passando um conhecimento para as pessoas, edificando elas pelo nosso conhecimento, pelo pouco que a gente conhece, né? Isso chama-se amor. Então, eu e você, nós falamos nesse exato momento, antes de muitas outras coisas, falando do amor, em verdade desse amor, né? Incrível que a palavra fala assim, cresçamos em tudo, no conhecimento da palavra, no conhecimento desse amor que a gente passa, mergulhar sobre a palavra e poder falar, edificar, né? E aqui termina assim dizendo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, a palavra, né? Então, eu quero encerrar dizendo aqui, olha, Carlos, eu agradeço. Não, antes de você encerrar, só me ocorreu uma coisinha aqui. Ó. Então vai. O Senhor chama Noé para fazer um trabalho. Mas o Senhor não escolheu Noé assim, né? Só tem tu, é tu mesmo. Olha por que Noé foi chamado. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. Até aí são as qualidades dele, pessoais. Uhum. Ser justo e íntegro. Tá? E aí vem o que fez com que Deus chamasse ele. E andava em comunhão com Deus. Olha. Escolhido. Diz que Deus viu. Agora, se Noé, né? Ele andava em comunhão com Deus e foi escolhido. Olha. Agora, para construir uma arca, num lugar onde não chovia, que ele não devia nem saber o que era chuva, porque não chovia naquela época. Naquela época descia um orvalho que molhava tudo e regava as plantas, mas chuva não tinha. Ele não tinha água do lado dele, nada, e ele construiu por quê? Construiu por fé. Fé. E Deus encontrou o que nele para escolher, além da fé? Um homem justo. Não, era um homem justo e um homem íntegro. Você pode ser um homem justo e ser um homem íntegro. Sim. Você aprendeu, você foi educado, você foi ensinado a ser justo e íntegro. E não tem comunhão com Deus. Mas ele era justo, era íntegro e andava em comunhão com Deus. Que amor é este? Tem até um louvor assim. Que amor é este? Às vezes a gente fica falando, nossa, por que, né? A gente vê pessoas sendo usadas por Deus aqui, por Deus ali. Não. E fala, pô, eu nada, né? Tal. Como é que está a comunhão?
Carlinhos, olha, obrigado, viu, por Amém. Deus estar abençoe. conversando com isso. Foi uma bênção, gostoso. Vamos fazer mais vezes, viu? E que a gente possa estar sempre ensinando, edificando. Mas conversa assim é muito boa, muito gostosa, Boa. né? Em nome de E Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua noite, que você possa ter o sono do justo. Você, Beth e Agi, viu? Amém. Eu Deus amo. abençoe vocês, a Lúcia. Você é uma bênção na minha vida e Um eu final creio de que você noite é uma aí bênção cheio na da vida graça do também, Senhor. né? Beleza? Beleza. Valeu. Tudo por ele e para ele. São Só todas pra as ele. coisas. Isso aí. Amado, vou encerrar aqui. Amém. Obrigado, viu? Verbo da vida Lapa.